Boa noite, queridos irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana de paz, de luz, e dizer que eu estou muito feliz de estarmos juntos novamente aqui na Casa da Caridade Inácio Daniel para refletirmos sobre o Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje o nosso tema ele é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, e é o item que trata do ponto de vista. Mas antes eu já convido a todos a reservarem então a sua aguinha para que durante o Evangelho a espiritualidade possa agir e derramar as bênçãos que nós precisamos sobre essa água para que a gente possa então curar o nosso espírito. E vamos começar então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Deus de amor, nosso Deus de bondade, pedindo que Ele envie os nossos anjos de luz protetores a nos guiar nos caminhos da vida, iluminando aquelas partes em nós onde ainda há sombras e nos guiando para o bem, para o amor, para a caridade. Que a espiritualidade dessa casa nos envolva e nos permita aprender nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então, novamente é uma alegria estar aqui com vocês para a gente poder conversar e refletir um pouquinho, então, sobre o ponto de vista que estamos trazendo para a nossa vida, né, para os acontecimentos que surgem nela. E, como eu disse, o nosso estudo vai se basear, então, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Ponto de Vista. E esse capítulo, ele nos traz uma lição muito importante, que é... À medida que a gente vai vivendo, eventualmente a gente vai sentindo que as nossas dores elas estão mais intensas, os conflitos eles vão se repetindo, algumas alegrias se perdem, mas isso acontece simplesmente porque a gente está olhando a vida de um lugar ainda muito estreito, né? Com muito apego à matéria, ainda muito condicionado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa pressa, né? A gente vive das coisas imediatas, na correria do dia a dia, pelo nosso medo de não poder controlar as situações que se apresentam na nossa vida, pela mágoa que muitas vezes nos acomete quando alguém nos contraria, quando alguém nos fere, pela nossa ignorância espiritual, porque muitas vezes também nos falta fé. Né? Nos falta fé nessa imortalidade da nossa alma, do nosso espírito. E aí é preciso que a gente faça uma reflexão para reposicionar esse nosso olhar, para trazer um novo ponto de vista para essa interpretação das situações que nos chegam. E aí a gente passa a ter então uma perspectiva mais ampla da vida. E para a gente compreender melhor isso, eu vou trazer aqui um item desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um relato de um espírito que na Terra foi uma rainha, a rainha de França. E ela fala assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida.
Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Ainda aqui, outra ilusão. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Então, gente, nesse relato, esse espírito nos conta que ao chegar no mundo espiritual, ela, como rainha aqui na Terra, percebeu que a sua realeza da Terra havia ficado na Terra. Não tinha ido com ela, né? E aí sim, como espírito, muitos daqueles que abaixo dela estavam aqui na Terra, quando ela era rainha, eles atingiram uma posição de autoridade moral muito acima, muito mais elevada do que aquela se encontrava no plano espiritual. Então a rainha, quando chegou do outro lado da vida, ela precisou ampliar a sua visão, né? Mudar o seu ponto de vista e compreender aquilo que realmente importa. O que é essencial, o que a gente leva com a gente quando a gente passa, então, para o plano espiritual. E aí ela, sim, como rainha, mas como plebeia, né, na espiritualidade, ela teve que se curvar diante da verdadeira realeza, que é a realeza de Jesus. E aí o que a gente traz para refletir nessa história, né? Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? De onde que a gente está olhando a nossa própria vida? Qual é o nosso ponto de vista? Como que a gente interpreta as situações que vão aparecendo, né, ao longo da nossa caminhada? Então a gente pode perceber que a mesma situação ela pode ter sentidos completamente diferentes a depender da forma como a gente olha para ela. Então a gente tem percepções distintas quando a gente passa a enxergar de um lugar mais amplo, um lugar mais alto, né, de onde eu me posiciono. E aí, por exemplo, uma situação difícil pode para mim ser um tombo, se eu exalto tudo aquilo que é ruim naquela situação, ou pode ser um degrau, uma ascensão, se eu exalto aquilo que é bom, aquilo que me transformou, aquilo que me fortaleceu. Será que eu estou olhando, então, através da matéria ou através do espírito? E aí, a mesma crítica que fazem à nossa pessoa pode ser uma ofensa, se eu me fechar a esse aprendizado, ou pode ser também um ajuste, uma correção de rota, se eu de repente me abrir àquela crítica e perceber que aquela opinião que a outra pessoa está emitindo sobre mim, ela vai agregar no meu caminhar, ela vai agregar na minha construção íntima. E às vezes a gente quer as coisas muito rápido, né? Mas esse momento de espera, ele também pode ser interpretado como um castigo. Nossa, eu queria tanto que acontecesse, mas aquilo não acontece, demora tanto para acontecer. Ou pode ser, então, a educação da minha paciência, né? Eu vou saber aguardar e esperar o tempo certo, que é o tempo de Deus. Então, existe essa diferença quando a gente passa a enxergar de uma outra forma. E a doutrina, ela não vai nos pedir para aceitar tudo sem questionar, mas ela nos mostra a viver o Evangelho. E viver o Evangelho é quando ela nos chama para essa transformação, para que a gente mude então o nosso olhar, o nosso ponto de vista, para aproveitar aquela situação, porque a situação não nos chega por acaso, ela nos chega através da providência divina, através da sabedoria divina como forma de aprendizado. E essa é a perspectiva que nós temos que ter como espíritos imortais. E aí a gente precisa decidir então, né? Quando a situação difícil nos chega, qual o ponto de vista que a gente vai usar? Como que a gente vai interpretar aquilo? E viver o Evangelho nos exige, então, essa nova postura, né? Uma postura que, diante das vitórias e diante dos fracassos, diante da pobreza ou da realeza, né? Como a gente viu no exemplo da Rainha de França, nos seja, então, essa prática de reforma íntima. Uma reforma íntima que acontece diariamente, não só pelos grandes acontecimentos, mas pelas pequenas etapas que a gente vai cumprindo. E aí a gente decide de onde vivenciar as experiências que nos chegam. Se vai ser de um lugar de dor, de negação,
um lugar de soberba, de desprezo por estarmos ocupando posições às vezes muito altas, né, perto daqueles que estão ao nosso redor, ou se a gente vai ter um olhar de aceitação, de aprendizado, um olhar de amor e de caridade. E aí, quando o Evangelho ele nos fala do ponto de vista, né, ele nos ensina que o nosso julgamento do mundo depende desse lugar onde a gente coloca o nosso coração. Né, onde está ali o nosso coração é de onde que a gente vai interpretar as coisas que nos acontecem. E aí isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia como se fosse um óculos que a gente usa, né? Esse óculos que eu estou usando. Quando esse óculos ele está com a lente limpa, eu consigo ver as coisas melhor, eu consigo ver as coisas com nitidez. Mas se a minha lente ela fica suja o tempo todo, se ela fica embaçada, eu vou ver as coisas de forma distorcida. Eu não vou compreender os detalhes que estão ali presentes, mas que eu simplesmente não consigo enxergar. Então, o modo como eu enxergo a vida passa pela lente do que eu uso, né? A lente do que eu sinto. E essa lente, ela é a nossa consciência. Então, se ela embaça com frequência, a gente precisa se perguntar, mas por quê? Né? Por que eu não consigo enxergar a paz que existe naquela situação de dor? Porque existe paz na situação de dor, existe aprendizado na situação de dor, mas a minha lente muitas vezes não deixa eu ver. E será por quê? O que será que a gente está cultivando então? O que está permeando ali a nossa consciência? Será que é a vaidade? Será que é o melindre? Será que é a necessidade de controle de todas as situações? Porque muitas vezes, e eu me incluo aí nesse processo, a gente quer controlar tudo, a gente quer ter domínio sobre tudo, e muitas vezes não é assim, as coisas acontecem independente da nossa vontade. Então, muitas vezes a gente se apega também a situações, a coisas, a pessoas. Muitas vezes a gente é impaciente com o ritmo da vida, né? O ritmo de Deus muitas vezes não é o ritmo que a gente deseja. A gente tem a sensação de injustiça também, quando algo nos toca, quando algo nos fere, e a gente tem a mania de achar que tudo é sempre mais pesado com a gente. Né? Mas aí Kardec, nesse capítulo, ele nos convida a esse deslocamento, a gente sair do centro das coisas, sair do centro de nós mesmos, do centro das atenções e nos posicionarmos, então, um pouquinho mais acima, né? Nos posicionarmos do alto, do andar de cima do espírito imortal que somos, e não lá no térreo, nas emoções terrenas, né, nas emoções imediatas, no apego à matéria. E por que isso é importante? Porque sem perceber, a gente acaba criando dois sofrimentos, né? Porque a gente vai passar pelo sofrimento que já é fato, ele vai acontecer e ele vai trazer os ensinamentos que vão ser inevitáveis, são aqueles ensinamentos que a gente precisa e a gente vai passar por ele, e a gente acaba criando um outro sofrimento que vem do olhar, o nosso olhar que resiste àquela situação, que não aceita aquela situação, a gente acha que deveria ser diferente, não deveria ser assim, não deveria acontecer com a gente, que a gente não merecia. Então tudo isso traz um segundo sofrimento que se soma àquele primeiro que já vai acontecer. Né? E o Evangelho ele não pede que a gente finja uma alegria que não existe, que a gente finja uma situação de paz onde não há, porque a gente ainda está vivenciando aquele caos. Mas ele nos pede para que a gente atravesse aquela situação com verdade, né? Reconhecendo que aquilo dói, que aquilo nos machuca, mas que a gente pode escolher como atravessar aquela situação difícil. Então, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia esse conhecimento, esse entendimento de que não vai haver crescimento sem que haja o esforço, sem que a gente tente se melhorar a cada dia, sem que a gente tente enxergar de uma outra forma. Não há paz sem disciplina e também não há evangelho na nossa vida se a gente não aplica as lições que a gente aprende. Então, o que acontece com a gente não vai definir o que a gente é, mas a forma como a gente atravessa aquela situação, a forma como a gente compreende aquela situação mostra realmente para onde eu estou caminhando, né? No que eu estou me tornando. E isso é muito delicado, né, gente? Às vezes a gente, cada um traz a sua bagagem, cada um caminha de um jeito, e a vida vai nos oferecer, de fato, situações que são diferentes, mas que são difíceis da mesma forma, e a reforma interior, ela é uma conquista que vem passo a passo, né? O ponto de vista do orgulho, ele vai perguntar, mas por que eu tenho que passar por isso, né? Por que eu?
por que eu vou passar por essa situação de dor? Mas o ponto de vista do espírito imortal que somos, ele vai perguntar para quê? Para que eu vou atravessar essa dificuldade? Né? Qual virtude essa dificuldade, essa situação difícil, ela vai me convidar a desenvolver dentro de mim? Onde há sombra em mim que eu possa iluminar com essa situação difícil, com essa virtude que vai florescer no momento em que eu atravessar? Então, a gente tem que olhar para o nosso dia, para as situações que nos acontecem e pensar, aquela pessoa, ela me contrariou hoje, mas talvez isso seja uma lição de humildade, uma lição de ser mais flexível diante das coisas que são contrárias àquelas que a gente pensa. Né? Se às vezes eu me sinto abandonado por alguém, se eu me sinto sozinho, desamparado, talvez seja também uma lição da vida nos mostrando que nós temos a possibilidade de autossustentação, que a gente tem a nossa fé fortalecida, confiança nas potencialidades que a gente já carrega dentro de nós para seguir aquele caminho, talvez sozinho naquele momento, mas nunca sozinho, porque Jesus está sempre conosco. Se a gente tem os nossos planos atrasados por algum motivo, a gente fica impaciente ali, né, querendo que as coisas aconteçam no nosso ritmo, na nossa vontade, mas talvez essa lição seja a lição da paciência, essa lição seja a lição da maturidade emocional. Se me derem, então, talvez no trabalho ou na vida mesmo uma responsabilidade difícil, né? Não existe responsabilidade maior do que criar filhos, por exemplo, né? E essa responsabilidade difícil, ela vai me ensinar sobre serviço e sobre renúncia, né? Muitas vezes a gente renuncia a coisas que a gente sonhou lá atrás, mas que hoje não podem se realizar. E tá tudo bem, porque outros caminhos também nos trazem outras realizações. E a gente não deve terceirizar a nossa luz, né? A gente não pode condicionar a nossa paz, a nossa luz ao comportamento do outro, né? Se eu coloco a chave da minha paz na mão do outro, então eu vou virar refém daquela pessoa. E não é isso. Nós temos as nossas escolhas, nós temos o nosso caminhar. E a reforma íntima, ela começa justamente quando eu digo que eu vou fazer a minha parte, eu me comprometo a fazer aquilo que eu já sou capaz de fazer. Eu vou vigiar o meu pensamento, eu vou responder melhor do que eu respondia ontem, né? Para aquelas pessoas que me incomodavam. O meu comportamento cabe a mim, o comportamento do outro cabe somente ao outro. E ninguém é testado, como eu disse, somente nas situações que são grandes, que são grandes acontecimentos. Mas a vida, ela vai nos provar, principalmente nas pequenas etapas, nas pequenas coisas, onde o nosso ego costuma estar. E muitas vezes a gente deixa ele passar despercebido, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, que a nossa casa, o nosso lar, seja um momento de paz ali, um local onde a gente encontra somente amor, somente entendimento, somente esperança. E tudo bem, o nosso lar é para ser assim, a gente precisa construir o nosso lar de uma forma que ele gradativamente se torne um local seguro para nós. Mas o lar, ele também é um laboratório, né? Ele é um laboratório para o nosso espírito. Então, quando alguém da nossa família, que está ali diante do mesmo teto, né, fala para a gente alguma coisa que nos magoa, ou fala de uma forma mais ríspida, né, usando palavras que nos machucam, qual vai ser o nosso ponto de vista? Será que a gente vai simplesmente não admitir isso e começar ali uma briga incessante? Ou a gente vai perceber, não, essa pessoa está atravessando um momento difícil. Mas eu não vou deixar que todo o histórico de carinho que a gente viveu se perca, só por causa dessa palavra mais ríspida que ela usou naquele momento comigo. Então não é uma questão da gente se anular, mas é de permitir relembrar os momentos de amor que também tiveram ali presentes e que talvez aquilo seja só um momento singular, um momento único em que ela está vivendo uma pressão e que ela descontou em nós porque ela tem confiança para fazer isso. Então, às vezes isso acontece no trabalho, assim, de um colega que nos critica, um projeto que a gente tem e que ele não vai para frente, alguém que nos desrespeita, um chefe que é mais ríspido com a gente. E aí, qual vai ser o ponto de vista que a gente vai escolher? Né? Uma lição muito importante do Evangelho é que o bem, ele não faz barulho, né? Ele não cria ruído. O bem, ele vai silencioso, construindo caminhos pelos quais a gente pode seguir. E aí a gente não precisa responder na mesma moeda daquela pessoa que nos feriu, porque o nosso exemplo, ele sempre vai ter força para arrastar multidões. E aí a gente precisa pensar assim, para onde eu quero levar aquelas pessoas que me consideram, né? Aquelas pessoas que me admiram.
Então, e é engraçado, né, que às vezes até na casa espírita a gente se melindra um pouco. A gente pensa assim, a gente vai se comparar com o outro e vai achar que não está sendo reconhecido em alguma tarefa. E aí o Evangelho nos pergunta, assim, com muita delicadeza, com muito carinho, se a gente veio servir, de fato, ou se a gente veio ser servido, né? Por que a gente está querendo reconhecimento? Qual é o nosso ponto de vista? A gente quer alguém que valorize o nosso esforço, ou a gente quer agradecer pela oportunidade de trabalhar no bem, de trabalhar ao lado de Jesus, né? Então, isso faz parte do limpar a nossa intenção de servir. É a gente trabalhar com amor e não trabalhar por aplauso, por reconhecimento, pela opinião do outro, né? Saber que Jesus está ao nosso lado na missão que a gente abraçou junto com Ele. E o Espiritismo também nos traz uma lição que é muito valiosa para que a gente consiga mudar, então, esse nosso ponto de vista, né? Ele nos mostra que a vida continua, e essa é a maior das lições para a gente, que muitas vezes a gente se vê frágil diante do fim, né? E quando a gente tem essa certeza de que a vida continua, a gente começa a perceber que muita coisa que parece de fato o fim, na verdade é uma travessia, é uma mudança de etapa. Quantas vezes a gente sofre, então, por querer esses resultados imediatos, né? Por que a gente quer a justiça no nosso tempo? Por que a gente sofre? Porque a gente quer que as pessoas mudem no nosso ritmo, a partir do nosso desejo. O espírito, gente, ele tem outro tempo, né? A gente trabalha espiritualmente no tempo de Deus. O espírito, ele vai amadurecendo por camadas, por pequenos passinhos incrementais. E a gente vai caminhando e vai evoluindo e vai tropeçando, às vezes para respirar e às vezes consegue seguir novamente. A gente só precisa ter certeza de que a direção que a gente está seguindo é a direção correta, né? E quando a gente não educa o nosso pensamento, quando a gente não educa o nosso olhar, a gente passa a usar constantemente essa lente embaçada, essa lente suja, que não permite que a gente enxergue além dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas próprias individualidades. Então é preciso que a gente limpe a nossa lente, que a gente enxergue melhor aquela situação que está acontecendo, e para isso é preciso treinar, como tudo na vida, né? A prática é onde a gente vai construindo o hábito e onde isso vai se tornando então fluido em nós. A reforma íntima, ela passa então a ser esse treino do olhar. E quando algo nos fere, é importante que a gente tenha esse tempo de reflexão, que a gente pare, que a gente reflita, que a gente pense, mesmo que seja por um segundo, para que a gente não haja no impulso, né? Porque a pausa, ela impede justamente isso, que a gente haja na impulsividade, sem pensar, sem trazer o nosso ponto de vista para esse local um pouquinho mais alto. E aí a gente pode se perguntar assim, o que Jesus faria nessa situação? Né? Qual é o ponto de vista que o Cristo usaria nesse caso? Com certeza não vai ser o ponto de vista do orgulho, o ponto de vista da vaidade, do egoísmo, porque Cristo traz sempre o ponto de vista do amor. E quando a gente internaliza isso dentro de nós, a gente passa a enxergar então com essa lente mais limpa. Eu posso muitas vezes responder com ironia uma situação, com agressão, com um sentimento de vingança, de violência, mas eu posso também responder com a mesma firmeza, só que com amor e com caridade. Eu sei que essa escolha muitas vezes nos custa muito caro, mas é também aquela que nos ensina mais e é aquela que nos liberta desse sentimento ruim para um sentimento de esperança, para uma nova visão, para uma visão mais ampla daquilo que realmente é essencial para a gente. E aí a gente pode revisar tudo que a gente faz no nosso dia a dia através dessa mudança de olhar, né? A gente percebe onde foi que a gente exagerou na nossa atitude, na nossa ação, na nossa impulsividade, e onde também que a gente conseguiu ser um pouquinho melhor do que antes. E isso sim é reforma íntima, é a gente conseguir medir esse progresso incremental. Não é a perfeição, né? Jesus não cobra de nós a perfeição, mas ele nos mostrou o caminho. Então, ele permite que a gente, a cada dia, dê um passinho em frente naquele caminho que ele nos apresentou. E o Evangelho é essa construção diária, né? Esse caminho que nos leva a praticar e não a falar, né? Porque falar é um simples discurso. Mas quando a gente traz isso para a nossa prática, para os momentos que nos acontecem, então sim, a gente está vivenciando o Evangelho. Então mudar esse ponto de vista não é pedir que a vida ela se adapte àquilo que a gente quer,
mas sim é adaptar o nosso coração ao Evangelho, ao caminho que Jesus nos mostrou. E aí talvez, escutando isso, a gente se pense assim, nossa, tudo é muito bonito, né, na palavra, mas a gente está vivenciando uma dor tão grande, como é que eu vou pensar nisso? A minha dor não cabe nesse ensinamento, a minha dor não cabe nessa lição. Eu perdi alguém, ou eu estou vivendo uma doença muito grave, ou eu estou atravessando uma crise onde eu não encontro nenhuma saída. E aí a gente sabe que o ensinamento, ele não vem para diminuir a nossa dor, mas ele vai nos permitir ser um pouco mais resilientes a ela, porque a doutrina espírita, ela nos abraça com a verdade, ela nos traz essa percepção da imortalidade, de que a gente nunca está desamparado, de que a gente não está sozinho, e que aquilo que nos parece ser insuportável hoje, na verdade no amanhã vai ser lembrado como um tempo de travessia, um tempo de aprendizado, onde a gente se fortaleceu, onde a gente criou então novas virtudes, e a gente descobriu forças que a gente muitas vezes nem sabe que possui, né? Quando a gente atravessa essas situações difíceis com resiliência, com um novo olhar. Então, diante da dor, o nosso ponto de vista não precisa ser o de gostar do sofrimento, porque ninguém gosta de atravessar lições difíceis, né? Mas é que a gente não permita que a dor destrua a nossa fé, a nossa esperança, né, o nosso olhar carinhoso para aquilo que nos está acontecendo. E aí a gente não nega a cruz que nos é ofertada, né? A gente carrega a cruz, mas a gente carrega essa cruz sem ódio, sem sentimento de vingança, e percebendo que essa cruz, ela continua sendo cruz e vai pesar quando a gente carregar, mas ela passa a ser uma esperança também, uma esperança de transformação. Então essa é a lição que eu queria deixar com vocês hoje, né, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo e que agrega muito a nossa vida, ao nosso caminhar e nos faz enxergar de fato as situações difíceis de um posicionamento mais amplo, um posicionamento de onde a gente consegue compreender o que realmente é essencial para nós aqui na Terra. Então, para finalizar esse evangelho, eu trouxe aqui uma prece para que a gente faça juntos. Vamos então acalmar os nossos corações, levantar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Deus, agradecendo pela oportunidade desse ensinamento e pedindo que Ele nos ajude a lembrar com clareza que os momentos difíceis eles vão acontecer, mas são também momentos de aprendizado, que Ele nos ensine a mudar o nosso ponto de vista, a enxergar as coisas de uma posição mais ampla, a olhar com mais humildade, a julgar menos, a compreender mais, a perdoar com sinceridade, a recomeçar sem desânimo. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações nos momentos de dor e nos momentos de alegria, e que possamos também transmitir esse amor e esse ensinamento e essa paz a todos aqueles que nos chegam com o coração apertado, com o coração ferido. Que Jesus esteja presente em nossas vidas, agora e sempre, nos nossos lares, nos nossos corações, junto aos nossos familiares e aqueles que nos são caros, e pedimos também por todos aqueles que, mesmo distantes de nós, estejam em situações difíceis, em situações de dor, que eles consigam atravessar essas situações com calma, com serenidade, com um amparo divino e também com o nosso amor por eles. Que assim seja, graças a Deus. Que todos vocês tenham uma ótima semana, que a gente se encontre em algum outro evangelho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo evangelho.